de nós é perfeito. Todos nós temos momentos em que não alcançamos nossos ideais, mas há uma grande diferença entre quem reconhece suas falhas e tenta o seu melhor e quem é consistentemente malicioso. Infelizmente, algumas pessoas só desejam o mal aos outros. Essas pessoas irão continuamente machucá-lo e qualquer outra pessoa ao seu redor. Esse comportamento pode resultar de traumas passados ou transtornos de personalidade. Independentemente de sua origem, é essencial manter-se afastado delas. Aqui estão 10 sinais de alerta que podem ajudá-lo a identificar esses indivíduos, vistos através da lente da filosofia estoica. O estoicismo nos ensina a reconhecer e aceitar nossas falhas, ao mesmo tempo que buscamos entender os outros de forma mais profunda. Não se trata de erguer muros, mas de alcançar uma compreensão maior do mundo para viver uma vida mais harmoniosa. No vídeo de hoje, vamos explorar esses 10 sinais para ajudar você a navegar em seus relacionamentos e proteger-se de indivíduos maliciosos. Assim, podemos caminhar à luz da verdade e do conhecimento, em vez da escuridão. Aproveite e clique no link que está na descrição para receber esses e-book O Estoicismo no Mundo Moderno. É o guia definitivo para quem busca mais controle emocional, desenvolvimento pessoal e equilíbrio em meio ao caos. Este e-book revela como os princípios milenares do estoicismo podem ser aplicados para superar obstáculos, conquistar metas e viver uma vida mais plena e significativa. Muito bem, agora vamos começar a identificar os 10 sinais de alerta de uma pessoa tóxica. Número 1. Eles vêm com uma nova reputação. Indivíduos maliciosos frequentemente tomam grandes medidas para manipular a percepção que os outros têm deles, especialmente no que diz respeito à sua reputação. Eles elaboram cuidadosamente uma narrativa sobre si mesmos, garantindo que você ouça sobre eles antes de conhecê-los pessoalmente. Esse esforço calculado visa moldar suas impressões iniciais e controlar a narrativa que envolve sua personagem. Por exemplo, imagine ouvir rumores sobre um novo colega no trabalho. Esses rumores os descrevem como astutos e manipuladores, sempre sabotando colegas para promover suas próprias agendas. Antes mesmo de conhecê-los, sua mente já está cheia de noções preconcebidas. Ao conhecê-los, porém, você percebe que eles exalam charme e simpatia, contradizendo a reputação negativa que os precedia. Eles se esforçam para se apresentar como acessíveis e confiáveis, tentando reverter a impressão inicial. Contudo, por trás do comportamento encantador pode estar um indivíduo manipulador. Esse charme inicial é uma estratégia calculada para desarmá-lo e desviar sua atenção de suas reais intenções. Para lidar com isso, é crucial permanecer atento às inconsistências em seu comportamento. A verdade sempre se revela com o tempo. Ao confiar em seus instintos e não se deixar influenciar pelo encanto superficial, você protege sua clareza e discernimento em relação a essas pessoas. Além disso, observe que esses indivíduos tendem a projetar uma imagem de vítima quando são expostos. Eles frequentemente tentam pintar um quadro de que são mal compreendidos ou injustamente julgados, jogando com sua empatia e tentando manipular suas percepções. No entanto, é importante lembrar que o caráter verdadeiro se revela através de ações e consistência ao longo do tempo, não apenas nas palavras e no carisma inicial. Número 2. Eles só aparecem quando precisam. Indivíduos maliciosos frequentemente só aparecem quando estão precisando de algo. Eles desaparecem quando você mais precisa deles. Esse padrão manipulador explora sua boa vontade e generosidade para o benefício deles, demonstrando pouca consideração pelo seu bem-estar. Considere um amigo ou conhecido que só entra em contato quando está enfrentando um problema ou precisa de ajuda.
Eles se retratam como seu aliado mais próximo durante momentos de crise, contando com sua bondade para receber apoio. No entanto, quando é você quem precisa de assistência, eles desaparecem convenientemente. Esse comportamento se repete ao longo do tempo. O indivíduo malicioso ressurge apenas quando necessita de algo novamente, ignorando suas necessidades e desafios. Com o tempo, eles podem até oferecer desculpas e promessas de mudança, tentando manipular você a perdoá-los por suas transgressões passadas. No entanto, quando percebem que você vê através de sua fachada, suas interações se tornam cada vez mais transacionais. Eles aparecem apenas quando precisam de algo, sem se preocupar genuinamente com você. Estabelecer limites claros é essencial para lidar com essas pessoas. Definir o que você está disposto a fazer e o que não está é uma maneira de evitar ser explorado. Lembre-se de que seus sentimentos e bem-estar importam e é vital não permitir que sua generosidade seja explorada por aqueles que estão interessados apenas em seu próprio benefício. As pessoas que só aparecem quando precisam de algo não merecem seu tempo ou energia, e o reconhecimento disso o ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis. Número 3. Eles transmitem vibrações estranhas. Muitas vezes, indivíduos maliciosos emitem uma sensação de desconforto que afeta as pessoas ao redor. Suas vibrações estranhas são geralmente sutis, mas se tornam mais perceptíveis à medida que você se aproxima de seu verdadeiro eu. Quando essas pessoas percebem que você começa a enxergar através de sua fachada, seu comportamento em relação a você muda de forma abrupta. Inicialmente podem parecer amigáveis e prestativos, mas essa simpatia é rapidamente substituída por um comportamento sombrio e sinistro assim que suas verdadeiras intenções são descobertas. Essas vibrações podem se manifestar de várias formas. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, um gerente manipulador pode começar a microgerenciar suas atividades, criticar seu trabalho constantemente e desconsiderar seus limites. O ambiente torna-se tóxico, deixando você desconfortável e incerto sobre o que esperar a seguir. Além disso, esses indivíduos podem recorrer a invasões de privacidade, monitorando e-mails ou interferindo em seus projetos sem sua permissão. Esse comportamento opressor visa fazer com que você se sinta impotente e controlado. Para lidar com isso, é essencial confiar em seus instintos. Se alguém faz com que você se sinta constantemente nervoso ou desconfortável, é um sinal de alerta. Ao afirmar seus limites e buscar apoio em colegas ou superiores de confiança, você pode recuperar o controle da situação. O estoicismo nos ensina a manter a clareza de mente e a agir com sabedoria diante de desafios, e isso se aplica especialmente quando estamos lidando com pessoas que emitem essas vibrações negativas. Número 4. Ausência de empatia. Indivíduos maliciosos frequentemente demonstram uma flagrante falta de empatia. Essa ausência de consideração pelos sentimentos e necessidades dos outros é um sinal claro de sua natureza manipuladora. Eles enxergam as pessoas como ferramentas para alcançar seus próprios objetivos, sem levar em conta o impacto de suas ações nos outros. Um exemplo clássico é um chefe que insiste que o trabalho sempre venha em primeiro lugar, ignorando completamente as circunstâncias pessoais de seus funcionários, como cuidar de um familiar doente. A empatia é inexistente, e o foco está sempre em obter vantagens de curto prazo, mesmo que isso prejudique profundamente os outros. Essa falta de empatia pode ser particularmente devastadora em relacionamentos próximos, como amizades ou relacionamentos românticos. Quando alguém que deveria demonstrar compreensão e apoio emocional falha repetidamente em fazê-lo, isso pode levar a uma desconexão emocional severa e à criação de um ambiente tóxico. Esses indivíduos podem até usar sua falta de empatia como uma ferramenta de manipulação,
fazendo com que você questione se suas necessidades e sentimentos são válidos, criando um ciclo de desvalorização. O estoicismo ensina que, embora não possamos controlar as ações dos outros, podemos controlar como reagimos a essas ações. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse que não é sobre o que você suporta, mas como você suporta. Quando lidamos com pessoas que carecem de empatia, a prática da compaixão pode ser uma forma de superar esses desafios. Ela nos ajuda a manter nossa integridade e a construir um ambiente mais positivo e solidário, apesar das adversidades. Número 5. Eles tentam fazer você se sentir estúpido. Indivíduos maliciosos frequentemente usam táticas degradantes como uma forma de exercer controle sobre os outros. Eles podem fazer com que você se sinta inadequado ou inferior, principalmente quando percebem que sua verdadeira natureza foi descoberta. Quando expostos, eles recorrem a menosprezar suas habilidades, contribuindo para minar sua confiança e autoestima. Por exemplo, imagine um colega de trabalho que, após ser exposto por seu comportamento manipulador, começa a criticar suas ideias em reuniões, descartar suas conquistas ou sabotar seus projetos de forma sutil, mas eficaz. Além disso, essas pessoas podem se envolver em manipulações mais profundas, interferindo diretamente em seus planos ou reter informações importantes, o que leva você a cometer erros. Isso cria uma sensação de incompetência, fazendo você duvidar de suas próprias habilidades. O objetivo é claro: mantê-lo sob controle e dominá-lo emocionalmente. Quanto mais você duvida de si mesmo, mais dependente você se torna deles. O mais importante ao lidar com esse tipo de comportamento é não internalizar as mensagens negativas que eles enviam. Reconheça que a intenção por trás dessas ações é manipular e controlar você. Ao manter sua confiança e buscar o apoio de colegas de confiança, você pode neutralizar o impacto dessas táticas degradantes. Resiliência emocional e uma visão clara de seus próprios méritos são ferramentas essenciais para superar a manipulação. Número 6. A teia da decepção. Indivíduos maliciosos são frequentemente mestres no engano, usando mentiras e falsidades como suas principais ferramentas para manipular os outros. Eles tecem uma complexa teia de mentiras para obscurecer suas verdadeiras intenções, mantendo o controle sobre aqueles ao seu redor. Mesmo quando confrontados com evidências irrefutáveis de seus enganos, eles continuam a negar seus atos, criando histórias ainda mais elaboradas para escapar das consequências. Essa teia de decepção pode começar com pequenas mentiras, mas ao longo do tempo, essas mentiras se acumulam e formam uma rede intrincada que confunde e manipula quem está ao redor. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, um colega mal-intencionado pode esconder informações, alterar fatos ou culpar outros por seus próprios erros. Essas ações criam uma falsa narrativa em que eles sempre parecem estar no controle ou com a razão, enquanto os outros ficam presos, tentando desatar os nós de suas mentiras. Além disso, esses indivíduos costumam usar a manipulação emocional para distorcer a realidade, fazendo com que você duvide de suas próprias percepções. Isso é conhecido como gaslighting, uma forma de abuso psicológico onde o manipulador faz com que você questione sua própria sanidade e julgamento. Um parceiro ou amigo malicioso pode negar ter dito algo prejudicial ou retratar eventos de uma maneira que faz você sentir que está exagerando ou mal interpretando. Reconhecer esse padrão de comportamento e não cair na armadilha de suas mentiras é crucial. Manter registros, buscar a verdade e confiar em suas próprias percepções são maneiras eficazes de resistir a esse tipo de manipulação. Número 7. Eles jogam com seus sentimentos. Pessoas maliciosas são especialistas em manipular os sentimentos dos outros para seu próprio benefício. Elas sabem como explorar suas vulnerabilidades emocionais e usar sua empatia contra você.
Isso pode se manifestar de várias maneiras, desde elogios falsos até crises dramáticas para desviar a atenção ou ganhar simpatia. Muitas vezes, esses indivíduos agem como se fossem a vítima, invertendo as situações para parecerem injustiçados, mesmo quando foram eles que causaram o dano inicial. Ao jogar com seus sentimentos, eles criam uma falsa sensação de dívida emocional, levando você a se sentir obrigado a ajudá-los ou apoiá-los, mesmo que isso lhe cause prejuízo. Além disso, a manipulação emocional pode se intensificar em situações de crise. Eles podem usar chantagem emocional, fazendo com que você se sinta culpado por não atender a todas as suas demandas, ou ameaçar romper o relacionamento caso você não faça o que eles querem. Esse comportamento é especialmente comum em relações íntimas, onde há um alto nível de confiança e vulnerabilidade. Em vez de resolver conflitos de forma saudável, esses indivíduos manipulam seus sentimentos para manter o controle. O estoicismo nos ensina que, ao reconhecer essas táticas e não nos deixarmos levar por essas manipulações, podemos manter nosso equilíbrio emocional e responder com clareza e assertividade. Para lidar com esse tipo de manipulação, é fundamental estabelecer limites claros e firmes. Quando você perceber que alguém está manipulando seus sentimentos, não se sinta pressionado a ceder às suas demandas. Reconhecer o comportamento tóxico e afirmar seus próprios valores e necessidades é essencial para evitar ser explorado emocionalmente. Relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo, e qualquer interação que envolva manipulação emocional deve ser questionada e, se necessário, interrompida. Número 8. Eles têm prazer em controlar os outros. Um dos traços mais comuns em pessoas maliciosas é o desejo implacável de controlar os outros. Elas têm uma necessidade de exercer poder sobre as decisões, ações e até pensamentos daqueles ao seu redor. Esse comportamento geralmente começa de maneira sutil, com sugestões ou conselhos aparentemente inofensivos, mas, com o tempo, torna-se claro que elas querem ditar o rumo de sua vida. Essas pessoas podem tentar controlar quem você vê, o que você faz, como você gasta seu tempo e até mesmo o que você pensa. Ao exercer esse controle, elas se sentem superiores e fortalecem sua própria autoestima, muitas vezes às custas do seu bem-estar e autonomia. Esse desejo de controle também pode se manifestar em ambientes profissionais, onde indivíduos maliciosos manipulam projetos e processos para garantir que todos dependam de suas decisões. Eles podem reter informações, tomar decisões unilateralmente ou sabotar os esforços de outros para garantir que permaneçam no centro de tudo. Em relacionamentos pessoais, o controle pode ser emocional, financeiro ou até físico, limitando a liberdade e a independência de suas vítimas. A filosofia estoica nos ensina a importância da autonomia e da liberdade pessoal. Controlar o que está dentro de nosso poder e deixar de lado o que está além de nosso controle é um princípio central. Quando confrontado com pessoas que tentam controlar sua vida, é crucial se lembrar de que sua liberdade de pensamento e ação é inalienável. Definir limites claros e não ceder ao controle dessas pessoas é vital para manter sua integridade e independência. Número 9. Eles nunca assumem a culpa. Assumir responsabilidade por suas ações é algo que indivíduos maliciosos evitam a todo custo. Quando são confrontados com seus erros ou comportamentos prejudiciais, eles imediatamente buscam maneiras de se isentar da culpa. Isso pode se manifestar através de mentiras, racionalizações ou até mesmo acusando outros de serem os culpados. Esse tipo de pessoa é rápida em apontar o dedo, criando uma atmosfera de desconfiança e hostilidade ao seu redor. Nunca aceitar a culpa permite que continuem com seus comportamentos destrutivos sem se sentirem responsáveis pelas consequências.
Em situações de trabalho, por exemplo, um colega que comete um erro pode tentar jogar a responsabilidade sobre a equipe ou culpar fatores externos. Essa negação constante da responsabilidade cria um ambiente de incerteza, onde ninguém se sente seguro em confiar ou colaborar com eles. Em relacionamentos pessoais, isso pode ser ainda mais prejudicial. Quando uma pessoa se recusa a assumir a culpa por suas ações, a outra parte acaba levando o peso emocional e psicológico do relacionamento, o que com o tempo se torna insustentável. O estoicismo nos ensina que assumir responsabilidade é essencial para o crescimento pessoal. Ao reconhecer nossas falhas e aprender com elas, podemos nos tornar pessoas melhores e mais sábias. Quando alguém se recusa a fazer isso, demonstra uma falta de integridade e respeito pelos outros. Manter-se firme em seus valores e não aceitar ser o bode expiatório dos erros de outra pessoa é uma maneira eficaz de lidar com essas situações. Além disso, evite pessoas que consistentemente se recusam a reconhecer seus próprios erros, pois elas trarão mais dano do que benefício a longo prazo. Número 10. Eles se alimentam do conflito. Indivíduos maliciosos muitas vezes prosperam em ambientes de conflito. Eles provocam desavenças, espalham boatos e alimentam intrigas, tudo com o objetivo de criar caos e divisão entre as pessoas. Para eles, o conflito é uma oportunidade de manipular os outros, enfraquecer laços e, eventualmente, exercer mais controle. Um exemplo comum é aquele colega de trabalho que constantemente gera disputas entre os membros da equipe, sutilmente incitando a rivalidade para depois se posicionar como pacificador ou mediador. Eles criam os problemas e, em seguida, aparecem como a solução. Essas pessoas não apenas criam conflitos, mas também se alimentam da energia negativa que surge deles. Em relacionamentos pessoais, podem fomentar ciúmes, desconfiança e insegurança, fazendo com que as pessoas ao seu redor se voltem umas contra as outras. No final, todos saem perdendo, exceto o próprio indivíduo malicioso, que continua a manipular as situações a seu favor. A filosofia estoica oferece uma abordagem valiosa para lidar com esse tipo de pessoa. O ensinamento de Epicteto, de que devemos focar apenas no que podemos controlar, é crucial aqui. Quando confrontado com alguém que busca o conflito, não se deixe envolver em suas provocações. Em vez disso, mantenha a paz interior e haja de forma sensata. Não alimentar o ciclo de hostilidade é a melhor maneira de desarmar alguém que vive para o conflito. Lidar com pessoas maliciosas é um grande desafio que pode desgastar emocionalmente e prejudicar nosso bem-estar. Esses indivíduos são mestres na manipulação, criando uma teia de mentiras, controle e conflitos para se beneficiar às custas dos outros. Reconhecer os sinais e aprender a estabelecer limites firmes é essencial para proteger nossa paz interior e nossa autonomia. A filosofia estoica oferece ferramentas valiosas para lidar com essas situações, ensinando-nos a focar no que está sob nosso controle e a não ceder às manipulações emocionais e psicológicas. Manter a integridade, recusar-se a ser manipulado e priorizar relacionamentos saudáveis são passos importantes para preservar a nossa saúde mental. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como lidar com pessoas difíceis e manter sua paz interior, inscreva-se no canal. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e continua evoluindo junto com a gente. E para complementar seu aprendizado, estou deixando 2 vídeos aqui ao lado. Eles vão te ajudar a aprofundar ainda mais no tema e a encontrar soluções práticas para lidar com essas situações no dia a dia. Não perca!